De onde vem a água que você bebe, toma banho e lava a louça? Em Porto Alegre a resposta é até óbvia, do Guaíba. Mas saiba que o caminho até a sua torneira não é tão simples assim. São 6 as etapas entre captação, bombeamento e tratamento de um volume aproximado de 535 mil metros cúbicos de água por dia. Segundo dados do Departamento Municipal de Águas e Esgotos, o DEMAI, cada habitante da capital consome uma média de 145 litros por dia. Todo cuidado, portanto, é pouco. Ao ser retirada do Guaíba, a água é filtrada e recebe agentes químicos antes de ir para uma das 6 estações de tratamento de Porto Alegre. Lá, ela passa por um minucioso processo de purificação. O engenheiro químico André Petri, do DEMAI, mostra uma das etapas na estação mais antiga da capital, no Moinhos de Vento. Então a água bruta, depois de passar pelo canal de entrada, ela é encaminhada então para os populadores. A água lá entra então e ela é obrigada, por obstáculos de madeira, a seguir um labirinto, para que faça a melhor mistura e que forme o floco, e o floco vai crescendo para que ganhe peso e decante. Curioso é que os 8 tanques de decantação têm um pequeno desnível para favorecer o escoamento da água. Ela vai parar em 12 filtros de areia, para depois receber tratamento com cloro e também flúor. Se precisar, ainda é possível corrigir o pH. Feito tudo isso, a água segue para os reservatórios. De lá, é bombeada por tubulações até acabar na torneira da sua casa, pronta para o consumo. E manter a qualidade é algo importantíssimo. Tem agroquímicos direto nos rios, tudo isso se mistura e passa aqui na frente da cidade de Porto Alegre. Muito bem, então a necessidade de tratamento se dá exatamente porque essa água não é limpa. Se a gente tivesse lá no alto de uma montanha do Himalaia, com certeza um pouco poluente, a gente poderia beber direto da água do rio. Aqui em Porto Alegre não é uma boa. Se tem uma coisa impossível na vida, é viver sem água, não é mesmo? Mas dá muito bem para ficar numa boa, sem esbanjar no uso de um recurso que precisa ser preservado. É o que provam os alunos do 6º ano da Escola Estadual Caldas Júnior, de Porto Alegre. Perguntamos a eles o que fazer em uma série de situações do dia a dia envolvendo água. Confere só as respostas da gurizada. Primeiro de tudo eu coloco a pasta, depois eu abro a torneira, aí eu coloco, aí depois eu pego, fecho a torneira, pra mim dar uma molhadinha, né? Aí eu escovo, depois eu guspo tudo e deu. Sem dúvida é a melhor maneira, né, para se economizar água é fechando a torneira ou realmente usando uma caneca. A escovação com a torneira aberta, a gente gasta em torno de 46 litros de água se ela fica escorrendo. Pego a esponja, boto detergente e passo na louça. Aí depois que eu passo todo o detergente na louça, eu enxago. Só abro a torneira no final. Lavar a louça com a torneira fechada realmente é a melhor dica de economia de água que a gente pode dar, né? Fechar enquanto está ensaboando, né? E depois que ensaboou, tentar colocar toda a louça dentro, né? Todos os pratos, talheres e copos dentro da pia e aí sim ligar a torneira para fazer o enxágue. Essa seria a melhor forma de economizar. Eu levo mais tempo porque eu costumo me esfregar muito bem. Daí eu não... é mais de 15 minutos por causa disso. Sempre procurar, principalmente na época de verão, né, desligar o chuveiro enquanto está se ensaboando, enquanto está colocando shampoo e condicionador no cabelo, para que realmente ocorra essa economia. Ou, no caso do nosso inverno, tentar tomar um banho rápido de no máximo 10 minutos, que já vai ser super econômico, assim. Olha, eu fecho porque eu tenho consciência que algum dia vai acabar a água no planeta. Correto. Sempre fechar a torneira, independente se foi ele que abriu, né? A gente brinca com eles assim, mas não fui eu, senhor. Não, mas mesmo que não tenha sido tu, vai lá, fecha a torneira. É uma questão de ser cidadão e isso é muito importante, trabalhar essa questão da água, né? Em todos esses sentidos aí. Eu fico molhando todo mundo, jogando pra cima, molhando as paredes. Deixo aberto. É importante a gente salientar que uma mangueira aberta também gasta muitos litros de água e isso é
é bem assustador, assim, num momento como esse, né, de economia de água. Então, o ideal é sempre usar um balde, mesmo que for fazer essas brincadeiras, né, de verão ou para lavar o carro também. Então, procurar sempre utilizar um balde. E no caso das plantas, o ideal é sempre usar um regador de 5 litros, regar naqueles horários, né, sempre pela manhã ou finalzinho da tarde, e que isso vai gerar uma grande economia para o planeta. Eu acho que pode acabar. Pode acabar, é. Pode. Quando eu tô no banho, eu tomo rapidinho banho, né? Pra água não acabar, e escovo os dentes, eu boto água no copo e pego e fecho a torneira. É isso. O arquiteto Francisco Milanês transformou a teoria sustentável em prática. Ele mesmo projetou a casa onde mora, perto da represa Lomba do Sabão, para usar soluções que permitem aproveitar a água da chuva. O líquido é captado diretamente no que o arquiteto chama de telhado verde, uma laje capaz de suportar o peso da grama e de uma lâmina submersa de água. Ela é uma casa absolutamente natural, vamos assim dizer, nos limites das possibilidades, né, que se tem hoje. A água do telhado ganha diversos fins, entre eles regar as plantas dentro de casa por meio de canalização e abastecer o vaso sanitário. O vaso, aliás, tem um mecanismo duplo de descarga. Conforme o botão, o fluxo varia entre 3 e 6 litros de água. E não é só, a própria água encanada recebe tratamento na cozinha. Um filtro debaixo da pia purifica o líquido de modo que fique adequado para o consumo humano. Lucas, de 12 anos, viveu um verão e tanto. O calorão que assolou Porto Alegre foi um belo motivo para que ele passasse as tardes inteiras na piscina do condomínio onde mora, na Zona Norte. Divertiu-se sem pensar que a piscina não tinha nenhuma cobertura, o que poderia ajudar a manter a qualidade da água. Ele e a mãe Consuelo não sabiam que com uma simples lona, a evaporação de água pode diminuir em até 90%. Uma bela economia, portanto, não só para as contas do condomínio, mas também para o planeta. Se considerar uma piscina assim de tamanho médio, né, a perda de água por evaporação e pela ação do vento, ela pode ser de cerca de 4 mil litros, né, por mês. Então isso daria, assim, nós podemos comparar, pode abastecer uma família, né, na água para consumo, para beber, por cerca de um ano e pouco. Outra boa prática que pode ser aplicada em casa é colocar produtos como cloro e algicida na sua piscina. Eles vão manter a qualidade da água. Mas e na hora de cuidar das plantas? No final do dia, normalmente, a gente molha com a mangueira. Dá uma molhada, mas não mais do que 5 minutos. Vale muito ficar de olho no relógio e maneirar no uso da mangueira. Um regador é sempre a melhor saída. Ela está correta em regar as plantas num período onde o sol, a insolação está menor, né? Melhor que isso seja feito de manhã ou à tardinha, né? Mas eu recomendo aqui, principalmente em jardins menores, né, que se utilize um regador. Quem se preocupa com o futuro do planeta sabe como é importante economizar água. Não é à toa que os fabricantes já criam equipamentos com consumo reduzido para o uso doméstico. A reportagem do SBT visitou uma loja do ramo para conferir o que já existe no mercado. Entre estes equipamentos estão um mictório seco e as torneiras com acionamento mais rápido. No caso dos chuveiros com menor vazão de água, o consumo pode cair entre 40% e 60% na comparação com os modelos normais. Para o vaso sanitário, uma boa dica é escolher um produto com 2 válvulas de descarga. A caixa acoplada ela tem em média 12 litros. Então, no dispositivo de duplo acionamento, tu tem a possibilidade de liberar 6 e liberar 3 litros de água. Então isso dá uma economia, representa uma economia de no mínimo 50% de água. Isso é bem interessante. São opções para casa que aos poucos começam a entrar na lista dos consumidores. Não se tem uma procura muito grande ainda para esse tipo de equipamento. Às vezes a gente percebe que o cliente não tem muita informação
e às vezes ele busca uma questão estética, valoriza mais a questão estética do que a questão de economia. Tem produtos economizadores que têm custo bem interessante e tem produtos economizadores que têm um custo um pouco mais alto. Então a gente, falando de chuveiros, a gente consegue ter uma faixa de preço bem básica em algumas linhas, né? E falando em termos de torneira ou misturador, aí a gente tem uma comparação assim com nível médio ou luxo. Lavar a roupa é uma atividade meio sem graça, não? Mas saiba que dá para tirar uma boa lição sobre reaproveitamento de água. Uma máquina com capacidade para 8 kg de roupa pode ter consumo superior a 64 litros de água a cada lavada. Quem ensina o que fazer é a gestora ambiental Aisha Motzi, de Porto Alegre. Eu lavo muita roupa, quase todos os dias eu tenho maquinado. Mas eu junto tudo que é roupa escura, tudo que é roupa branca, calça jeans, leg, vai tudo junto. Não é porque é paninho de cozinha, não tem sujeira, é pó que junta. Então vai junto tudo, é tudo colorido, vai junto. A preocupação de Aisha é economizar. Ela tranca a máquina na hora do enxágue, retira o líquido e o despeja não só nas plantas, mas também no banheiro. Isso permite lavar o piso, o box e o vaso sanitário com a mesma água usada para lavar a roupa. Aisha já ensina a filha de 10 anos, Lara, que reduzir o consumo de água é muito importante. E a menina mostra que já aprendeu a lição. Quando ela fala, eu presto atenção desde pequena. Hoje tem coisas que são costume já. Coisa da descarga, na hora de escovar os dentes, coisas assim. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe bem como os verões por aqui são complicados. A escassez de chuva e o calor forte que costuma atingir o sul do Brasil impactam diretamente no aumento do consumo de água. Entre dezembro e fevereiro último, quando oficialmente não houve estiagem, o consumo na região metropolitana aumentou cerca de 30%. Por isso, todo cuidado é pouco. O diretor de operações da Corsã, Antônio Carlos Martins, alerta para a necessidade de economizar água, mesmo quando não temos estiagem. Quando você tem uma restrição do manancial, você tem que optar por aquilo que é mais prioritário. Entre você ter água para o consumo humano, para fazer a sua higiene, ter água para optar por lavar calçado, obviamente o bom senso diz que você deixa para lavar calçado no momento oportuno mais adiante. Isso vale para carro, vale para regar jardim, enfim, todas essas questões que são importantes, mas são menos importantes do que o próprio uso, o uso humano. A jornalista Adriane Rodrigues está entre as pessoas preocupadas com o gasto excessivo da água. Na cozinha de casa, sempre usa uma jarra para reaproveitar o líquido usado para lavar a louça ou para fazer um suco verde, por exemplo. Esta água vai direto para um regador que a Adriane mantém ao lado da pia na cozinha. O destino? As mais de 30 plantas que a Adriane cultiva no apartamento. Bom para as plantas, bom para o bolso e especialmente bom para o planeta. Moradora da divisa de Porto Alegre com Viamão, a dona de casa, Miriam Abreu da Silva, passa por maus bocados. Ela, volta e meia, tem a casa invadida pelo esgoto misturado à água de uma das nascentes do arroio Dilúvio. A residência fica em uma área muito baixa, onde há um muro de concreto. Mas a estrutura não segura o avanço da água, principalmente quando chove. Esses dias eu cheguei a botar minhas coisas para cima de cadeiras, de tudo, para mim não perder o pouco que eu tenho. A casa de Miriam fica perto do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Carlos André Bulhões Mendes trabalha no instituto e fala do impacto do esgoto na vida das pessoas. A gente entrou na residência de uma mãe de família com crianças pequenas, numa situação de total inadequação. O impacto maior sempre é para as pessoas. Agora, em termos de água para a cidade, por exemplo, esse esgoto, a gente está numa das nascentes do Arroio Dilúvio e, por consequência, vai para o Guaíba. Coincidentemente, 100% da água do abastecimento de Porto Alegre vem do Guaíba. Então isso implica, inclusive, em maiores custos no tratamento de água, já que a água, que é a fonte do nosso abastecimento, é uma água do Guaíba. A nascente do dilúvio, cuja água vai parar na casa de Miriam,
recebe esgoto de cerca de 20 mil moradores da redondeza. Por isso, a universidade trabalha em um projeto piloto para recuperar esta água. Em uma estação recuperadora, a água suja cai em um tanque, é tratada e acaba reutilizada, já limpa, pela própria universidade. Mas vale lembrar a importância de se economizar água no dia a dia. Quanto menor o gasto, menor a quantidade de esgoto produzido. Se lavar o carro já gasta muita água, imagine lavar um ônibus. Agora, imagine lavar mais de 100 vezes por dia. Melhor nem pensar, certo? Errado! Só na aviação Ouro e Prata, em Porto Alegre, o volume de água usado na limpeza dos veículos superou 1 milhão de litros em abril. E isso que a empresa já tem uma estação de tratamento para reaproveitar essa água. Foi observado que existia um desperdício muito grande de água, então foi tomadas medidas de coleta de água da chuva, que está em andamento, e a reciclagem da ETA, que é o tratamento de águas, né? E a osmose e também a redução de 90 litros por minuto para 30 litros por minuto na compra de 2 máquinas lava-jato para limpeza de para-brisa. Então, houve esse incremento de economia da água em torno de 37% do volume consumido. Quem pensa em alternativas para o fornecimento de água logo lembra dos poços artesianos. Mas aqui no Rio Grande do Sul a perfuração é restrita para locais onde a rede hídrica não chega, além de uso industrial. É o caso deste hotel no centro de Porto Alegre, que há cerca de 15 anos descobriu água debaixo do solo a uma grande profundidade. Extraída por bombeamento, a água mineral abastece as banheiras de alguns apartamentos e a piscina do hotel. Embora possa ser bebida, não há autorização legal para isso. Quer dizer, o uso da água mineral é complementar ao abastecimento da rede hídrica. E a boa notícia, afirmam os especialistas, é que ela tem propriedades medicinais. É uma água mineral, classificada como água mineral com propriedades medicinais. Tem uma quantidade de sais dissolvidos importantes para dar, inclusive para ingesta, dá para beber, mas o hotel utiliza como balneário. E é uma fonte única em termos de Brasil, é a única capital do Brasil que tem uma fonte de água mineral medicinal, pouco conhecida até em função talvez disso, né? Sem dúvida que isso aí é uma dádiva divina, né? Temos essa possibilidade. Consuelo estaciona o carro da família em frente à casa onde mora com o marido e os filhos, na zona norte da capital. Em matéria de economia de água, não poderia haver logística melhor. A proximidade entre o carro de Dona Consuelo e a calçada permite o reaproveitamento da água usada para a limpeza do veículo. Quando aproveita a lavada do carro e continua já com a água que já está molhada, a calçada, continua lavando o piso. Atitude correta, observou a consultora Deise Batista, para a alegria da Dona Consuelo. Eu acho que é importante nessa questão da água sempre pensar além, né, só na economia da água, da conta de água, mas é que tudo isso vai virar esgoto, né? Isso encarece o próprio custo da água. Outra observação da consultora é que cada casa deve ter o seu próprio hidrômetro, para um controle mais rigoroso com aqueles que acabam gastando muita água. Manter a torneira fechada é o melhor caminho para economizar água na hora de lavar a louça. A auxiliar administrativa Silvânia Furlaneto sabe muito bem disso. É assim que as coisas funcionam no seu apartamento. Eu ligo a torneira, molho a esponja um pouquinho, passo o detergente, né? E depois eu lavo a louça, deixo tudo separadinho e enxago depois tudo junto. Se ela mantivesse a torneira aberta durante a lavagem da louça, poderia gastar cerca de 115 litros em apenas 15 minutos. É muita coisa. Com medidas de economia, este consumo se reduz a apenas 20 litros. O principal que a gente pode fazer assim, é exatamente isso, né? Não deixar a torneira ligada nunca, né?
pegar e ensaboar primeiro, mas o principal, uma das cuidados que a gente pode ter é tirar a comida antes, né, do prato, para não deixar ela entrar no ralo. Aí então, normalmente, né, ensaboa, depois desliga a torneira, ensaboa e aí então retira todo o sabão. Na casa de Silvânia, as filhas Luísa e Vitória já estão aprendendo como é que se lava a louça sem desperdiçar água. E pelo jeito, a pequena Valentina, sobrinha de Silvânia, também está tendo a lição. A auxiliar administrativa Silvânia Furlaneto procura tomar banhos rápidos. Já suas filhas... As crianças já ao contrário. A pequenininha gosta muito de ficar no banho, né? Uns 15 minutos, mais meia hora, ela gosta de ficar brincando. Reduzir o tempo do banho e usar uma bacia para as crianças é o ideal para diminuir a conta e colaborar com o planeta. Para as crianças é tão importante quanto preservar é brincar, né? Então uma bacia ela pode ficar o tempo que ela quiser, aí não precisa ficar o chuveiro ligado. E eu acho que com essas dicas a gente já consegue economizar bastante. E há mais o que fazer para economizar água no banheiro. A economia pode ser completa se não jogarmos papel e outros objetos no vaso sanitário. O grande problema que a gente tem no tratamento do esgoto são os objetos estranhos. Então, eu sei que lá na estação de tratamento de esgoto já pegaram tubos de desodorante, a pessoa usa o desodorante, acabou, toca na privada, né, e aperta a descarga. Isso é terrível, além de poder entupir o encanamento da casa, se não entupir aqui, entope lá no tratamento, né? Então é terrível. Atenta às demonstrações do jeito correto de escovar os dentes e economizar água, Luísa comprova aquela velha e eficiente máxima. Quanto mais cedo for o aprendizado, melhor o resultado. Eu vou pegar o copo, botar água, vou molhar a escova, passar o creme dental, escovar os dentes e depois eu vou enxaguar e aí depois eu acabei de escovar os dentes. E não gastei muita água. Uma torneira pingando incomoda muito, não é mesmo? E não é só pelo barulho que as gotas fazem. O incômodo está também no bolso. Um vazamento de gota em gota pode virar, no fim do mês, cerca de 1.400 litros de água jogados fora. Só na conta, isso representa aproximadamente R$ 8. A professora Silvia Durante, de Porto Alegre, não imaginava que o desperdício de água de uma torneira mal fechada era tanto. Ela promete apertar ainda mais o cerco em casa. Cada um tem que fazer a sua parte. E agora, com certeza, mais do que nunca, né, sabendo que é tanto assim, só com uma torneira, né, pingando, agora o cuidado vai ser maior ainda. A situação pode ser ainda pior se houver um cano furado na sua casa. Deixá-lo sem conserto pode doer no bolso e na consciência, já que seriam perto de 5.000 litros de água desperdiçados em um único mês. Em dinheiro, isso fica em torno de R$ 20 a mais na fatura. Por isso, vale muito a pena ficar ligado. Tomou um banho, tem que ir para o trabalho, tem que verificar se o registro está todo a torneira está fechada, o registro está fechado. Foi fazer água para o chimarrão, tem que ver se a torneira toda ela está fechada. Então é uma questão de educação que as pessoas têm que perceber que a água é um bem importante, talvez um dos mais importantes que a humanidade possa ter, e que a preservação daquela água, além de dar um gasto menor a ela financeiramente no final do mês, permite que esse bem possa estar a serviço de mais pessoas nessa comunidade, naquela cidade e no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. O professor Alexandre Misel sabe bem como um vazamento de água pode incomodar. À espera da mudança para o novo apartamento, ele teve os planos atrapalhados porque infiltrações o obrigaram a mexer no terraço e no banheiro. No banheiro, a má notícia veio pela vizinha. Tive um probleminha de infiltrações também, de infiltração no banheiro, que estava vazando água para o banheiro da vizinha de baixo. Inclusive estragou o teto de gesso que ela tinha dentro do banheiro dela. Alexandre pagou 2 obras, a própria e a da vizinha. No terraço, a água que entrou foi a da chuva, causando estragos até na parte externa do prédio. Segundo o pedagogo Gabriel Alves, da Corsã, contratar um profissional como engenheiro ou arquiteto ajuda a melhorar a qualidade da obra, mas ele aponta outras dicas no dia a dia para evitar vazamentos. O sinal mais aparente é o aumento repentino da conta, quando tu tem um padrão de uso
e aí aumenta esse consumo, aí tu tem que desconfiar que tem algum erro, por exemplo, uma hidra de uma descarga, mas também tu pode ver isso com um hidrômetro, que é aquele reloginho da água lá na entrada do teu imóvel. Tu vai lá e verifica, fecha o registro, fecha todos os registros da casa e vê se aquele relógio está andando. Se ele estiver andando com todos os registros fechados é porque tem algum vazamento.